Uma opção de call concede ao seu portador o direito de comprar alguma coisa. O mesmo se aplica a uma opção de call de criptomoeda. Quando uma opção de call vence, seu valor será igual a qualquer quantia acima do preço de exercício do ativo subjacente. Isso será verdade também para opções de call em criptomoedas. Então, por que temos uma lição separada para calcular o lucro e prejuízo de opções de call de criptomoedas? O motivo é que, embora o lucro e o prejuízo ainda sejam calculados em dólares, as opções de criptomoedas da Deribit usam as criptomoedas como colateral. Isso quer dizer que depois de calcular quantos dólares a opção de call vale no vencimento, essa quantia precisa ser convertida na criptomoeda. A comissão paga por essa opção também é estipulada em criptomoeda. Então, para calcular o lucro, precisamos subtrair a quantia em criptomoeda paga pela opção da quantia em criptomoeda recebida. Para esta lição, usaremos especificamente o Bitcoin como criptomoeda, mas isso se aplica igualmente a contratos em Ethereum ou qualquer contrato que use o próprio ativo como colateral. Suponha que o Bitcoin esteja sendo negociado pelo preço de $11.000. Esperamos que o preço aumente, então compraremos uma opção de call de Bitcoin com um preço de exercício de $12.000. O preço dessa opção de call é 0,05 Bitcoin, que é 5% de um Bitcoin. No vencimento, o preço do Bitcoin de fato subiu para $15.000 e queremos calcular quanto lucro obtivemos. Lembre-se que os balanços e lucros são pagos em Bitcoin, então nosso resultado, em última instância, será uma quantia ganha em Bitcoin. O primeiro passo é exatamente o mesmo que usamos na lição 3.3, na qual calculamos o lucro e o prejuízo de opções que usavam dólares como colateral. Primeiro calculamos quanto vale a opção em dólares no vencimento. O preço do Bitcoin no vencimento é $15.000 e o preço de exercício é $12.000. Então, para calcular o valor da opção em dólares, subtraímos o preço de exercício do preço subjacente. 15.000 menos 12.000 igual a 3.000. Sendo assim, a opção vale $3.000 no vencimento. Então, quanto é isso em Bitcoin? Sabemos que o preço atual do Bitcoin agora é $15.000. Então, $3.000 valem 0,2 Bitcoin. O cálculo desse valor é esse: 3.000 dividido por 15.000 igual a 0,2. Isso quer dizer que quando a opção vencer, receberemos 0,2 Bitcoin em nossa conta. Há mais um passo antes de descobrirmos nosso lucro e prejuízo total nesse trade. Precisamos subtrair a comissão que pagamos. Inicialmente, pagamos uma comissão de 0,05 Bitcoin por essa opção. Então, nosso lucro e prejuízo pode ser calculado como 0,2 menos 0,05 igual a 0,15 Bitcoin. É isso. Nosso lucro dessa opção de call é 0,15 Bitcoin. Antes de estudarmos mais exemplos, convém utilizar esse processo como uma fórmula geral, assim como em nossos cálculos da seção 3. Se a opção de call vencer sem valor, ou seja, se o valor subjacente ficar abaixo do preço de exercício no vencimento, então o prejuízo do comprador será igual à comissão paga pela opção. No entanto, se o preço subjacente estiver acima do preço de exercício, então podemos calcular o lucro ou prejuízo em Bitcoin usando essa fórmula. E, naturalmente, qualquer lucro para o comprador é um prejuízo para o vendedor, e vice-versa. Então, as fórmulas para lucro ou prejuízo do vendedor são negativo das fórmulas para lucro ou prejuízo do comprador. Munidos dessas fórmulas, vamos tratar de mais alguns exemplos de cálculo. Imagine que o Bitcoin, no momento, seja negociado pelo preço de $14,5 mil. Esperamos uma alta no preço. Então, compraremos uma opção de call de Bitcoin com um preço de exercício de $15 mil. O preço dessa opção de call é de 0,08 Bitcoin. No vencimento, o preço do Bitcoin aumentou para $20 mil e gostaríamos de calcular qual será nosso lucro ou prejuízo. O preço de $20 mil de Bitcoin está acima do preço de exercício de $15 mil. Então, a opção tem valor e podemos usar a fórmula na linha de cima. Essa posição de opção longa de call então obteve um lucro de 0,17 Bitcoin. Imagine que o Bitcoin no momento seja negociado pelo preço de $14 mil. Esperamos uma alta no preço, então compramos uma opção de call de Bitcoin com preço de exercício de $15 mil. O preço dessa opção de call é de 0,075 Bitcoin. No vencimento,
O preço do Bitcoin aumentou para 16 mil dólares e gostaríamos de calcular qual será o nosso lucro ou prejuízo. O preço de 16 mil dólares do Bitcoin está acima do preço de exercício de 15 mil dólares, então a opção tem valor e podemos usar a fórmula da linha de cima. Portanto, essa opção, longa de call, obteve um prejuízo de 0,0125 Bitcoin. Repare que, dessa vez, o preço ainda rumou na direção desejada e que a opção ainda tinha valor no vencimento. Porém, esse valor não era alto o suficiente para compensar a comissão paga pela opção. O resultado foi um pequeno prejuízo. Isso destaca porque não basta que o preço subjacente apenas suba além do preço de exercício. Para que a opção de call gere lucro no vencimento, o preço também precisa subir o suficiente para compensar a comissão paga. Em outras palavras, até o ponto de equilíbrio financeiro, que calcularemos adiante na seção 4. Imagine que o Bitcoin no momento seja negociado pelo preço de 14,8 mil dólares. Dessa vez, esperaremos que o preço pare de aumentar, então venderemos uma opção de call de Bitcoin com preço de exercício de 16 mil dólares. A comissão que vamos recolher é de 0,1 Bitcoin. No vencimento, o preço do Bitcoin aumentou para 18 mil dólares e gostaríamos de calcular qual será o nosso lucro ou prejuízo. O preço de 18 mil dólares do Bitcoin está acima do preço de exercício de 16 mil dólares, então a opção tem valor. E podemos usar a fórmula da linha de cima, mas dessa vez estamos comprando, então a fórmula usada é a do comprador. Imagine que o Bitcoin no momento seja negociado pelo preço de 10,5 mil dólares. Dessa vez, esperaremos que o preço pare de aumentar, então venderemos uma opção de call de Bitcoin com preço de exercício de 11 mil dólares. A comissão que vamos recolher é de 0,09 Bitcoin. No vencimento, o preço do Bitcoin caiu levemente para 10,4 mil dólares. E gostaríamos de calcular qual será o nosso lucro ou prejuízo. O preço de 10.400 dólares do Bitcoin está acima do preço de exercício de 11 mil dólares. Então, a opção não tem valor. Assim, podemos usar a fórmula simples para a linha de baixo. Igual a comissão, que é igual a 0,09. Esta opção curta de call obteve um lucro de 0,09 Bitcoin. Imagine que o Bitcoin no momento seja negociado pelo preço de 9 mil dólares. Esperamos uma alta no preço. Então, compramos uma opção de call de Bitcoin com preço de exercício de 10 mil dólares. O preço dessa opção de call é de 0,08 Bitcoin. No vencimento, o preço do Bitcoin caiu para 5 mil dólares e gostaríamos de calcular qual será o nosso lucro ou prejuízo. O preço de 5 mil dólares do Bitcoin está abaixo do preço de exercício de 10 mil dólares. Então, a opção não tem valor e podemos usar a fórmula da linha de baixo. Menos comissão, menos 0,08. Portanto, essa posição da opção de call obteve um prejuízo de 0,08 Bitcoin. Não importa que o preço do Bitcoin tenha caído muito abaixo do preço de exercício escolhido, 10 mil dólares. O máximo que a posição de opção longa de call pode perder é a comissão paga. Essa lição deve servir como uma referência útil para conferir como seus cálculos são feitos. É indicado revelá-la quando estudarmos mais exemplos ao longo do curso, ou quando calcularmos o lucro ou prejuízo de nossas próprias posições de opções. Embora seja útil saber como fazer esses cálculos sozinhos, uma vez que você estiver fazendo trades reais, provavelmente você precisará fazer esses cálculos manualmente toda vez. Felizmente, não será necessário. Uma planilha simples ou uma ferramenta útil, como o compositor de posições da Deribit, fariam esses cálculos para você e até mesmo mostrariam o possível lucro ou prejuízo de cada preço. Usando as tabelas de lucro ou prejuízo, em vez de calcular manualmente o quanto uma posição renderia com vários preços subjacentes, é possível reparar exatamente onde sua posição renderá lucro ou prejuízo e quanto será. Isso é especialmente útil quando chegarmos às posições de opções múltiplas. Como mencionamos no exemplo 3, também é útil saber em qual preço o ponto de equilíbrio financeiro de uma opção de call de criptomoeda será alcançado. A próxima lição explicará isso.